Estamos aqui para um dos momentos mais esperados da semana, análise! Análise aí baseada no lançamento oficial, na tradução mais confiável. Temos muito o que discutir nesse capítulo, porque tivemos umas minúcias aí bem curiosas em relação à fala do Sasaki sobre uma árvore sagrada, a percepção do vovô Ryo sobre a forma de Gear Force de Ruffy, e também, dessa vez não com diálogo, mas um sumiço do Fukurokujo notado pelo Hotei, o capitão da Mimawari Gumi. Vamos desvendar isso tudo e começar a contagem regressiva rumo ao capítulo 1000. Aqui no All Blue já estamos comemorando com o nosso projeto de collabs. Todo sábado tá chegando uma collab com pessoas incríveis. Já tivemos com a Mozinha do Bunka Pop e com o Load do Omelete, e vem muito mais por aí. E isso é só um projeto, hein? Tem outros projetos para chegarem em comemoração ao capítulo 1000. Mas agora vamos falar do capítulo 990. Então, vamos embora! Lembre de me seguir no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos do One Piece, que aqui é análise, é primeira leitura, previsões, perguntas e respostas, collabs, análise do anime, teoria, tem a Reverie também, que eu converso com quem contribui no Apoia-se. Chega mais! E chega também no link da Amazon aí na descrição, que aqui no All Blue é sempre uma Black Friday, todo dia Black Friday aqui, galera. Olha só, comprando pelos nossos links, vocês contribuem com o canal, porque a Amazon dá uma comissão pra gente. Isso tudo sem nenhum custo adicional pra tu. Então olha aí, ó, fortalece o All Blue e a tua coleção. O título do capítulo 990 é Army of One, no inglês. Eu tava traduzindo isso como o exército de um homem só, mas dá uma conotação meio errada para o Jazz Drake. O título do capítulo faz uma referência a ele. E exército de um homem só significaria que o Jazz Drake é muito forte, né? O exército de um homem só. Então, prefiro pensar aí num título para o português tipo Soldado Solitário, né? Afinal, ele agora tá fugido do bando de Kaido após Queen e Hushu terem confirmado que ele é o traidor do bando, né? Claro, através da fofoca do miserável do Basil Hawkins. A capinha do Capone, que virou praticamente a capinha do Pound, né, nas últimas edições, é muito bonita porque mostra aí uma força-tarefa dos piratas Fire Tank, principalmente da Chiffon e da Lola resgatando o pai. Porque, caramba, se esse cara tá enfrentando tudo isso, tá em meio aos tiros da marinha, ele é realmente nosso pai, já que a recordação que elas têm, o conceito do pai delas é: ele nunca desiste, não importa quantas vezes ele for chutado. E na capa anterior, quando ele mostra, né, aquela foto em que as duas estão tipo um pixel da foto, é a Big Mom chutando o cara, velho. Então é a prova, ele é o pai das crianças! O começo da narrativa da guerra em Onigashima, em um ano, é centrada no Sasaki. É uma pena, né? Ele foi libertado, eu tava jurando que ele ia ficar amarrado aí a guerra inteira e no futuro teríamos uma coleção de capas pro Sasaki saindo de suas amarras e vivendo uma aventura. Sacanagem, velho. Cara, Tobiropo tem que lutar. Tem muita gente que tá com essa expectativa e é uma expectativa bastante cabível, né? É um dos fortes aí, tem um visual maneiro. O cara tem que enfrentar, de repente, algum Mugiwara, né? Bem interessante que o Sasaki tá pistola com o Kyoshiro. A gente sabe que não é o Kyoshiro, é o Denjiro. E ele diz que foi traído por um amigo, ele foi enganado, por isso que ele foi ludibriado e ficou amarrado esse tempo todo, né? Muito interessante que na tradução por scan, tava lá dizendo que o Sasaki via o Kyoshiro como o melhor amigo, então dá uma profundidade à relação deles, né? Mas aqui na tradução oficial a gente vê que o Sasaki se refere ao Kyoshiro como apenas amigo, era um companheiro. O cara tá pistola de qualquer jeito, mas não tem um laço tão profundo. Curioso que alguns dos que resgatam Sasaki são integrantes do antigo bando do Hushu, com orelhinhas de gato.
o Hushu, há alguns capítulos, apareceu com alguns minions do seu antigo bando e eles têm essa temática de gatinho, né? Então, curioso, porque o Hushu parece ter uma rivalidade com o Sasaki, mas tá todo mundo agora no bando de Kaido, todo mundo ajuda todo mundo. E bem curioso também que o Sasaki diz que se soltou porque alguma coisa arrancou a árvore sagrada. E essa alguma coisa foi o Ikkaku da Big Mom há alguns capítulos, né? Um golpe avassalador, o Sasaki fica assustado. Como é que um impacto desse chegou até aqui, foi além do mar, tá ligado? O golpe da Big Mom realmente é incrível, mas o mais incrível é ele se referir a essa árvore que ele estava amarrado como a árvore sagrada. E aí, galera, será que é a Adam? Enquanto isso, no topo do domo, tá lá o Kaido observando os Minks Sulong, abrindo o caminho aí perante o Jack, o número 7. A gente vê o número 7 numa postura de... Véi, esses numbers são tudo restolho. Vieram aí para ser escada do atual poder dos personagens que estão aí aliados em um ano contra o Kaido. O Jack tá até fazendo uma frente, dá umas trombadas aqui e ali. O Kinemon começa a se revoltar quando vê vários companheiros Minks caindo em frente aos seus pés. Quando o cara vai sacar a espada, as espadas, né, que o Kinemon herdou o estilo Nitoryu do Oden, a mesma postura de batalha do Oden a gente vê no Kinemon, mas aí o Nekomamushi e o Inuarashi impedem ele. Vamos primeiro somente os Minks. E aí, ó, 2 dos bainhas vermelhas vão na frente. Pra mim, iam ser os 9 juntos. Mas já que estamos aqui numa força-tarefa Mink no primeiro momento, restam aí Inuarashi e Nekomamushi que estão na forma Sulong, mas a gente ainda não vê. O Oda deixa ali, né, a silhueta, trabalhando eles na penumbra. Quando é que vamos ver essas formas Sulong, meu Deus? E galera, na moral, se o número 7 tá lá tropeçando, né, trupica, mas não cai, mas já cai, e o Jack tá sangrando, meio cansado, véi, quando vier o Nekomamushi e o Inuarashi pra cima, acabou o número 7 Jack. Aí sim, acredito que teremos os 9 bainhas vermelhas contra o Kaido. Será esse o número 9 do próximo capítulo? Já já eu entro nesse assunto da contagem regressiva. É aí que vamos pro palco do Festival do Fogo, mas não tá tendo festival mais nenhum, tá tendo guerra em um ano. E a gente vê o King voando e pousando. Eu adorei a dinâmica desse quadrinho, ele já vai trocando uma ideia ali com o Queen e é muito engraçado, né, que ele vai todo de boas. Pô, eu não vou te culpar não, Queen. Só que logo depois ele diz, porque você sempre foi inútil. E aí o Queen falou, tu poderia ter parado na tua primeira sentença, tá ligado? Eu adoro a interação entre eles, né? O Queen, ele é meio assustadão, agoniado com as coisas, e o King sempre com aquele semblante sério. E o Queen ainda não entendeu como é que o Babadook falou tranquilão que tava tudo bem lá na prisão de Udon. Os Mugiwaras o ameaçaram. O Queen ainda tá por fora dos Kibidango da Otama. Algo que o Holden estava começando a investigar no começo do arco de Wano. Então, talvez, já que vaso ruim não quebra, o Holden pode aparecer e fofocar isso pro Queen. Será que o Queen pode capturar a Otama, ir lá para Wano? Eu acho uma viagem danada, porque tem gente que acha que a Otama ainda iria participar dessa guerra, se não ela fisicamente, pelo menos alguns Kibidangos fabricados através do poder do seu fruto, para que possa ter uma nova virada dos Mugiwaras e vários Gifters começarem a ser controlados. É aí que vamos para uma cena envolvendo Diaz Drake e Basil Hawkins. Basil Hawkins está no seu tarô, né, tirando uma carta ali, vendo as informações, e ele, opa, tem um indivíduo aqui no meio desse estribilho todo dessa guerra que só tem 1% de chance de estar vivo quando amanhecer. E aí o Diaz Drake, pobre coitado, hein? Mas eu acredito que o Basil Hawkins já estava falando do Diaz Drake. Será que é o Diaz Drake que só tem 1% de chance de sobreviver? Bom, nesse momento parece que sim. Mas depois do que a gente vê no final do capítulo, eu acho que essa probabilidade aí, né,
aumentou. Agora eu acho que o Jazz Drake tem uns 10% de chance de sobreviver. Mas o Jazz Drake também dá muito na cara, né, velho? Ele chega pro Basil Hawkins: ô Basil, tá uma confusão, né? Bem que tu podia aproveitar a chance e trair o bando de Kaido. Tá ligado, meu irmão? Ele não sabe o quão o Basil Hawkins é fiel, nem nós sabíamos. Me surpreendeu muito a postura do Basil Hawkins nesse capítulo. Então, pô, o Jazz Drake, ele não tava ali naquela aliança do Kid, Killer, Apu e Basil Hawkins. Dá pra confiar no cara porque o caminho que ele trilhou ao ponto de ser um Tobirô, um dos 6 magnânimos do bando de Kaido, foi bem diferente. Foi um caminho de fidelidade. Mas aí, né, ele tá explorando brechas. Pô, Kid e Killer já estão querendo se vingar. O Apu é comprado, mas o Basil Hawkins pode ser, né? Só que ele tem instigado o Basil Hawkins, tipo, ele se entregou muito pra um cara que se revelou ser muito fiel ao Kaido. É aí que o King entra numa call exclusiva entre ele e os Tobirô, os 6 magnânimos, né? O King fala que esse é o maior desastre na história de Onigashima. Tamo passando vergonha. E aí ele cancela aquela história de desafio. Mesmo se um dos Tobiropo achar e levar o Yamato até Kaido, não vai ter desafio. Não vai ter Tobiropo versus Calamidades valendo aí o posto de Calamidade. Vamos se concentrar e não subestimar o inimigo. Achei interessante que aqui eu percebi o quanto a Ult queria pegar o Yamato, levar ele até Kaido e provavelmente desafiar uma das Calamidades. Ela fica meio pistola, né? Pô, então o desafio tá cancelado. E ela fica mais pistola ainda quando o King vê que ela tá brincando com o Pejuone e manda os pirralhos calarem a boca. Pirralho o quê? E aí, ó, olha a astúcia do Rusru. Ele chega pro Jazz Drake já sabendo de algumas coisinhas, né? Desconfiado. E diz: Jazz Drake, bora aproveitar essa confusão pra matar o Queen. O Jazz Drake até vai se saindo pela tangente, do tipo, não, como assim, pô, no momento desse tu quer enfraquecer o bando? O Jazz Drake, até esse momento, tava mandando bem. Logo depois, vemos o Masa, que é um dos Yakuza de Wano, indo pra cima de Gifters junto a outros samurais. Ao mesmo tempo, a Oniwa Banshu tá se engrandecendo na batalha, e tem um quadrinho muito curioso em que o Rotei, o líder da Mimawari Gumi, observa o Fukurokujo, o líder da Oniwa Banshu, saindo de fininho. Por que é que o Fukurokujo estava ali olhando e saiu sem que ninguém percebesse, ou quase ninguém, né? O Rotei percebeu. Fico me perguntando, Fukurokujo foi traíra quando ele de pronto jurou fidelidade ao bando de Kaido, logo depois da morte de Orochi? Talvez não. Talvez ele tenha sido muito astuto aceitando, vamos te seguir, Kaido, mas ele saiu de fininho porque ele deve conhecer as propriedades do fruto de Orochi, que por sua vez é a Zoan lendária de Yamato no Orochi. Ora, Zoans lendárias dão poderes adicionais ao usuário. O Marco, por exemplo, ele tem uma Zoan lendária de Fênix, ele consegue voar, ele já tem as propriedades, os atributos físicos como velocidade, força e resistência aumentados, porque é um animal, é um Zoan, mas ele também tem aí uma chama que cura. Por isso que o Marco deve ser um baita médico, porque ele usa das propriedades do seu fruto pra, na época, estar atuando enquanto médico do Barba Branca. Mesma coisa o LoL com a Opi Opi no Mi, mas o LoL já é outra coisa, é Paramécia. Estamos falando de Zoan lendária. E aqui o Orochi tem a de Yamato no Orochi, uma serpente de 8 cabeças. Talvez o Fukurokujo saiba que se juntar a cabeça cortada pelo Kaido com o tronco do Orochi, ele pode voltar, e aí beleza, menos uma vida, mas o Orochi pode voltar. Só que ele precisa do auxílio de alguém. Talvez o Orochi já possa voltar sem a ajuda do Fukurokujo, mas estão ali no palco, King e Queen. Então o Orochi tá lá, né? Só observando. E aí o Fukurokujo pode chegar lá e de repente querer dizer para o King e o Queen que vai se livrar do corpo ali do Orochi, leva para uma sala secreta e faz o Orochi voltar.
como ele tem uma zona lendária, depois de muitos comentários de vocês em vídeos de previsões e respostas, eu já começo a acreditar que o Fukurokujo tem um plano para fazer o Orochi voltar, e sim, o Orochi vai voltar. Achei muito bonita a postura dos samurais aliados, querendo proteger, querendo servir de escudo para os Mugiwaras. Só que aí quando vem o Number, né, velho, não sobra ateu no recinto. Ai, meu Deus! Quer ver um bicho daquele tamanho metendo uma clava de ferro, mas aí o Zoro corta a clava de ferro. A parte que iria cair nos samurais é segurada pelo Jinbe. Galera, que combo, os Mugiwaras protegendo os aliados. Só não comprei muito o discurso do Ruffy, quando ele lembra do Wars e caramba, naquela época precisamos de todos nós do bando, os 9 na época, juntos para derrotar o Wars. E agora a coisa mudou. Lá vai o Ruffy sozinho no modo Gear Force para cima de 2 Numbers. Mas galera, esses Numbers não chegam aos pés do Wars. E não chegam aos pés quase que literalmente, porque eu tô falando de tamanho. E no caso, tamanho é documento aqui quando a gente fala dos Numbers, né? O Wars tinha 67 metros. A altura média de um gigante é 15 metros. Eu venho dizendo pra vocês que eu acredito que os Numbers têm, sei lá, uns 30 metros no máximo. Pelas proporções que o Oda tá desenhando, eles parecem até gigantes normais. E aí, sei lá, né, eles têm mais resistência, não sei, porque foi revelado no capítulo passado, no 989, né, através de uma linha de diálogo da Big Mom, que os Numbers são experimentos de Punk Hazard, tentativas de clonar gigantes antigos, mas são tentativas. Então, né, o Wars é um gigante antigo, mas os Numbers são tentativas. E aí, será que chegou perto disso? Quantos por cento o Number tem de gigante antigo? Então, véi, não é a mesma coisa. Então eu não compro isso que, olha só, o Ruffy sozinho tá derrotando uma criatura tipo Wars. Achei massa o Vovô Ryo enxergar no avanço do Ruffy, na forma do Ruffy, nesse modo Gear Force, a forma de um guardião divino. E na SBS do volume 79, o Oda confirmou em que divindade ele se inspirou para poder fazer o visual do Gear Force, que é o Nioh. Os Nioh são 2 guardiões de Buda. E aí, galera, quais são as ideias? Fico me perguntando se essa fala do Vovô Ryo não pode ser um foreshadowing para no futuro o Ruffy estar defendendo o Sengoku. O Sengoku tem uma Zoan lendária, por falar nelas, né? O Sengoku tem uma Zoan lendária de Daibutsu, Buda. E aí, de repente, né, o Ruffy protegendo o Sengoku pode ser aí, né, uma referência ao papel do Nioh no budismo, né, que é um protetor do Buda. Mas, né, só um pensamento solto traduzido em palavras para que vocês possam entender o que eu também não entendo. Quando voltamos para a parte de Jazz Drake, tá lá o cara ensanguentado, velho, no chão, se tremendo, com um ferimento feito pelo Queen, provavelmente, já que ele tá com um facão. E aí a gente descobre que tanto o Queen quanto o Rushu estavam desconfiados do Jazz Drake e era ele o alvo dos dois. Eu pensava que, beleza, o Queen eu já estava acreditando que ele estava atrás do Jazz Drake, falei isso em análises aqui, em reacts. Mas eu estava achando que o Rushu, de repente, poderia estar querendo ir atrás do Queen. Mas não, os dois estavam em conluio contra o Jazz Drake. E aí o Basil Hawkins vem para confirmar. Não pode ser ninguém além de você que libertou o Trafalgar Law. Essa é a traição. É a grande traição, né? O Jazz Drake, claro, ele é um traidor por definição. Mas teve uma atitude que virou o jogo, né? Em que os Tobiropo, as calamidades começaram a desconfiar, que foi aí, né, a libertação do LoL lá da prisão. Então o Basil Hawkins, ele ainda tá com um raciocínio do tipo, não pode ter sido outra pessoa. Caramba, o Jazz Drake poderia ter negado, mesmo tendo levado aí, né, um dano do Queen, ele poderia estar negando isso. Só que aí ele vai comprando o caminho da conversa, ele vai seguindo com o fluxo e diz, caramba, então era eu que vocês dois estavam perseguindo, né?
Aí que o Queen fica, seu traidor. Caramba, o Diaz Drake poderia ter sido mais astuto, de repente culpar o Basil Hawkins, já que ninguém foi testemunha ocular. E mesmo se o Basil Hawkins fosse testemunha ocular, o Basil Hawkins é um astro principal. Ele é um headliner, ele não é um Tobiropo. Então o Diaz Drake poderia ter mais moral para virar o jogo. Não tinha câmeras Dendemushi filmando para termos uma prova. Então eu acho que faltou astúcia no Diaz Drake, que vai com o fluxo, joga uma bomba de fumaça e sai correndo. O Diaz Drake, no meio dessa correria, até vai ponderando. Caramba, há um modo de eu voltar para a Marinha? Qual foi o sentido dessa fala? Qual a conotação dessa fala do Diaz Drake? Ele tá querendo voltar para a Marinha fisicamente falando, ou ele tá falando em pertencer novamente ao grupo? Porque a gente sabe que o Diaz Drake é da divisão SWORD e eu, particularmente, desconfio que nem a Marinha saiba da SWORD, que é um movimento de marinheiros que querem reestruturar a Marinha, porque a Marinha é uma instituição que só se preocupa com sua própria imagem. Então, a gente vê que na SWORD estão marinheiros tipo Cobb, Diaz Drake, é uma galera massa, velho, é uma galera que tem uma visão para uma marinha melhor no futuro. E esses marinheiros vão trazer muita revolução ainda. Então, eu acho que o Diaz Drake, ele pode estar querendo pertencer de novo ao grupo, mas vai dar muito trabalho eu provar que sou um marinheiro, porque esse tempo todo eu tô aparecendo como pirata, ou a Marinha sabe sobre a SWORD e o Diaz Drake está preocupado em voltar fisicamente. Bom, sei que não dá para voltar fisicamente, ele não quer, ele precisa aproveitar essa oportunidade, porque agora ele pode virar o jogo. É aí que o Diaz Drake e o Ruffy estavam em movimentos convergentes, a gente nem estava notando isso. E aí quando o Ruffy manda o Kongogan num dos Numbers, o Diaz Drake sai da sala que ele estava com o Queen, Basil Hawkins e Who's Who e manda um Excalibur. Eu sei que o X do Diaz Drake se lê como Diaz, mas aqui, por conta da pronúncia de Excalibur, tá aí, né, sendo lido como X. E fica massa, né, o golpe dele, Excalibur, incrível. E é massa, galera, que no final ele pede ajuda ao Ruffy. Ele pede ajuda se lembrando das palavras do Cobb. Caramba, Drake, o Ruffy é incrível, pode confiar. Que legal, né, porque o Cobb ter falado isso marcou o Drake. E aí, tipo, no momento de desespero total, caramba, eu vou morrer, a galera me descobriu, ele tá pedindo ajuda ao Ruffy, e eu acredito que o Ruffy vai aceitar. Se bem que o Ruffy tá mais prudente nos movimentos dele, nas escolhas dele, no meio de uma guerra. Quando o Yamato tava querendo conversa ali, né, quando apareceu, o Ruffy até deu ouvidos, mas depois já tava batalhando, porque se ligou que tá no meio de uma guerra. Então vamos ver como é que vai ser aí, né, essa relação do Ruffy e do Drake. E louco notar que o Oda pode estar sutilmente em formas de, por assim dizer, easter eggs, fazendo uma contagem regressiva até o capítulo 1000. Faltam 10 capítulos. E aí o personagem central desse capítulo, 990, é o Diaz Drake. Diaz. E aí, qual será o número 9 no próximo capítulo? Vocês acham que vai ser um simples 9 bainhas vermelhas? Ou o Oda vai criar um outro artifício aí para nos mostrar o número 9 presente nesse capítulo? Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e as recompensas. Considera me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. Não teremos o One Piece semana que vem, mas vai ter muito vídeo da obra aqui no All Blue analisando o anime, perguntas e respostas, mais collabs em homenagem ao capítulo 1000. E eu quero muito saber o que é que tu achou desse capítulo. Achou muito corrido? O timing dos personagens em relação à movimentação de outros personagens? E aí, o Sasaki, pra onde é que ele tá indo agora? Por que é que o Kaido tá só olhando? Será que o Oda não vai nos mostrar as formas Sulong de Inuarashi, né, como Mushi agora? Porque o cara tá escondendo o jogo aí, né, velho? O que é que vocês acham também desse discurso do Ruffy usando o Wars como parâmetro para dizer que ele é o cara perante os Numbers? Os Numbers são tudo restolho, velho. E aí, o Diaz Drake vai virar aliado? Eu acho que vai, velho. Eu já tô torcendo demais por esse personagem. Então diz isso tudo pra mim e até a próxima.